Salve, salve, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais uma aula para a nossa playlist Bora Programar. E aqui o assunto é Postgres. E na aula de hoje a gente vai ver como trabalhar com sequence. Se você já vem de outros SGDBs de mercado que a gente tem, como MySQL, MariaDB, como outros também, você já conhece a propriedade autoincremente. Autoincremente é aquela propriedade que você utiliza em campos do tipo inteiro para que cada novo registro que chegue na sua tabela, ele vá somando mais um, fazendo com que você não tenha registros duplicados dentro da sua base de dados. E o procedimento aqui é basicamente aqui o mesmo, só que aqui a gente trabalha com o conceito de sequence. E a sequence você precisa criar ela anteriormente, você precisa deixar essa estrutura já pronta para que quando você vai criar a sua tabela, você utilize ela como valor padrão do seu campo. O comportamento final vai ser exatamente o mesmo, mas o processo de criação é um pouco diferente. E você vai ver que, embora ele possa parecer um pouco mais trabalhoso, você vai notar também, obviamente, que ele, além de te dar maiores recursos, você consegue ter uma maior organização do seu banco de dados. E embora o procedimento ele possa ser um pouco mais complexo, um pouco mais moroso do que você estivesse fazendo isso no MariaDB ou no MySQL, você vai ver que aqui você tem um atalho. Mas antes de você conhecer esse atalho, que eu vou mostrar para você também lá no final da aula, primeiramente você precisa entender qual que é o conceito, por que você está fazendo, quais são as propriedades e como que você pode utilizar isso caso você não tenha esse atalho na versão que você estiver executando do seu Postgres. E aqui é o seguinte, qualquer dúvida ou comentário que você queira fazer sobre a aula, aqui abaixo você pode fazer na seção de comentário e eu pessoalmente vou responder cada um deles. E não se esquece, se você está gostando desse conteúdo, dá um curtir, dá um gostei, você pode compartilhar esse link com seus amigos também, ele está aqui na nossa playlist do YouTube. E agora vem comigo para a tela do computador que eu vou te mostrar como é que faz isso. Saudações, meus queridos, seja muito bem-vindo a mais essa aula e agora a gente vai ver como que funciona a sequence dentro do Postgres. Se você já conhece um pouco de MariaDB, de MySQL, provavelmente você já viu como que funciona o campo autoincrement. Autoincrement é uma propriedade que você vai utilizar nos campos do tipo numérico, que são números que são sequenciais, e a cada novo registro que é inserido dentro do seu banco de dados, esse número sequencial ele começa a se autoincrementar para que você não tenha nenhum valor repetido dentro da sua tabela. No Postgres isso funciona de uma forma um pouco diferente. Aqui a gente trabalha com sequence. Sequence ela vai te dar um pouco mais de flexibilidade. Você vai definir qual que é o valor mínimo e máximo que ela pode ter. Você vai definir também o incremento, que no caso padrão é de 1 em 1, mas é você quem determina isso, portanto você tem uma maior flexibilidade. E depois, quando você vai criar a sua tabela, você seta que o valor padrão desse campo é um next val, ou seja, um próximo valor dessa sequence que você criou previamente. E você também tem um atalho para isso que você pode criar de maneira bastante simples. Para que a gente possa fazer um exemplo prático aqui na aula, então, primeiramente eu vou criar da maneira mais difícil, que é a maneira mais completa que você tem, para que você possa compreender quais são as etapas e os processos que são feitos quando você está utilizando um campo desse tipo no Postgres, e depois eu te ensino a como fazer isso de uma maneira mais rápida, utilizando uma espécie de atalho. E é importante que você tenha o conhecimento dessas duas metodologias, porque dependendo da versão que você for executar, pode ser que isso mude. Portanto, o ideal é que você tenha o conhecimento, embora você possa não utilizar uma delas, mas que você saiba como que funciona e principalmente como identificar isso dentro da documentação. Então eu já deixei 2 links que a gente vai utilizar dentro dessa aula aqui para poder executar os nossos exemplos e eles vão estar na descrição desse vídeo. Então, para que a gente possa criar primeiramente a nossa sequence aqui, eu vou fazer da mesma forma com que foi gravado o curso de MariaDB. O curso todo de MariaDB ele foi gravado baseado na documentação e aqui não será diferente. Então você pode ver que eu estou dentro da documentação do Postgres, eu estou acessando a versão corrente, ou seja, a versão atual do banco de dados que a gente tem no momento. Na minha máquina aqui está rolando a versão 10.3 e se você estiver com essa mesma versão na sua máquina, você vai conseguir executar sem nenhum tipo de problema. Caso você esteja em alguma versão diferente dessa, e principalmente se ela for posterior, ou seja, versão 10.4, 10.5, versão 11, enfim, o ideal é que você acesse esse mesmo link da documentação. Aqui acima você vai poder selecionar qual que é a versão do banco de dados que você quer saber mais a respeito sobre a documentação e utilizar ela como base dos seus estudos, tá ok? Então, para que a gente possa criar isso, então, eu posso copiar toda essa sintaxe que eu tenho aqui para a criação da minha sequence. Vou dar aqui um Command C, vou acessar o meu pgadmin 4, que eu já deixei aberto aqui anteriormente, e eu já tenho um banco underline playlist aqui que eu criei numa aula anterior. E você consegue consultar isso, que é a nossa primeira aula dessa playlist que você está assistindo agora. Conectado então com o meu banco, eu posso clicar aqui no sinalzinho de mais e você pode ver aqui que a gente tem algumas propriedades.
Como eu já mostrei para vocês também na aula anterior, a gente tem aqui dentro de esquemas, a gente tem o public, que praticamente é onde a gente vai passar 99% do nosso tempo desenvolvendo. E aqui você pode notar que a gente tem uma seção chamada Sequence. E se eu clicar aqui, obviamente que a gente não tem nenhuma criada até o momento. Então, para que a gente possa criar isso, eu vou clicar com o botão direito aqui em Banco Underline Playlist. Eu vou abrir aqui um Carry Tool. Quando eu abro aqui, eu tenho basicamente aqui o seguinte, onde eu vou escrever a minha carry e aqui o resultado da pesquisa que eu fiz. Provavelmente você já deve conhecer essa interface gráfica, porque ela se assemelha muito ao Navicat que a gente utiliza nos demais cursos e a gente utiliza até mesmo no nosso dia a dia para poder modelar o nosso banco de dados. Com o Carry Tool aberto, então, eu posso vir aqui e colar esse comando que a gente acabou resgatando lá da documentação. Já colei o nosso código aqui e agora o que a gente precisa fazer é identificar quais são os pontos, o que é opcional, o que não é opcional, o que a gente precisa de fato informar para poder fazer a criação da nossa sequence. É claro que se você for simplesmente criar uma sequence, você tem uma sintaxe muito enxuta. Mas no nosso caso aqui a gente vai passar informando alguns parâmetros para que você veja como que é o funcionamento. Então aqui no meu caso eu tenho o create, que obviamente que a gente tem que utilizar esse comando aqui para a gente poder criar de fato a nossa sequence, e aqui eu tenho um parâmetro. Esse meu parâmetro aqui você pode ver que ele está entre colchetes, portanto ele é opcional. E quando eu tenho um pipe aqui, significa que eu tenho que escolher ou um ou outro. Já que todo esse comando aqui é opcional, eu tenho a palavra reservada temporary ou temp. E elas são a mesma coisa, elas são sinônimos uma da outra. Então, quando você quiser criar uma sequence temporária, você pode escolher entre essas duas palavras reservadas. Não é o nosso caso agora, ela não será temporária e ela ficará permanente no nosso banco de dados. Portanto, eu posso vir aqui e simplesmente remover esse conteúdo. A gente tem outra palavra reservada que é sequence e aqui na frente a gente tem if not exists. Isso aqui vai fazer uma verificação para saber se a gente está ou não duplicando o nome dessa nossa sequence. Como não é o nosso caso aqui, a gente não tem nenhuma sequence ainda criada no nosso banco de dados, obviamente que a gente não vai conseguir duplicar o nome, então ele não precisa fazer essa verificação se existe ou não. Mas para que a gente possa fazer um teste de sintaxe aqui e para que ela seja mais implementada, eu vou deixar esse parâmetro. Só que para deixar esse parâmetro, obviamente que eu preciso remover aqui o meu abre e fecha de colchetes. Então posso remover ele aqui e vou deixar simplesmente as palavras reservadas. Então até o momento a gente tem create sequence, if not exists, e aqui eu preciso passar o name. O name a gente sempre passa aqui no final um underline seq, de sequence. Não que isso seja obrigatório, obviamente, mas é um padrão que você pode adotar para que quando você tenha qualquer tipo de problema dentro da sua aplicação e a mensagem de erro retorne com o underline seq, você sabe que se refere a uma sequence criada previamente dentro do seu banco de dados. Como é que eu preciso passar o name? E para que eu possa também padronizar isso, eu utilizo o nome da tabela. Então vamos supor que eu vou criar uma tabela de teste. Então eu posso vir aqui e passar teste underline seq. Assim eu sei que essa é a sequence exata da minha tabela de teste. Logo aqui abaixo, continuando, a gente tem um as data type. Esse as data type é para que eu possa informar o tipo de dado que vai conter esse meu campo. Ele precisa ser numérico e eu tenho algumas vertentes que eu posso escolher. Então eu tenho o small int, eu tenho o int, o big int, enfim, eu tenho algumas propriedades que eu posso escolher de acordo com o tamanho que eu espero ter na minha tabela. Geralmente, aqui é utilizado o big int, que é o maior campo possível que a gente tem para números inteiros. Ele vai até um número absurdamente grande, tanto positivo quanto negativo. Só que ele tem um problema que é a quantidade de bytes que ele vai armazenar no nosso banco de dados. Então, se você puder fazer uma otimização e utilizar, por exemplo, um campo int, onde você tem um limite também que ele é bastante elevado, mas ele ainda é menor que o big int. Então, aqui você pode selecionar qual que é o melhor tipo de dado. No meu caso aqui, eu vou omitir isso, porque como eu vou definir aqui a propriedade de min e de max, automaticamente o meu banco de dados vai saber qual que é o campo que ele deve utilizar. Então, eu posso remover esse as que eu tenho daqui, e vai ficar agora somente o increment by increment aqui abaixo. Você vê aqui que novamente ele está entre colchetes, então ele também seria um parâmetro opcional, assim como todas as demais listas. Só que como aqui a gente está utilizando uma sintaxe para que ela possa ser mais completa, a gente vai acabar informando ela também. Então eu posso remover aqui o colchete do fim e também o colchete que eu tenho aqui no início. Eu tenho uma palavra reservada aqui no meio que é o by, que ele também é opcional se eu quero passar ou não. Eu até poderia deixar ele aqui e simplesmente informar o valor que eu quero aqui na frente. Mas eu também vou remover essa palavra porque eu não quero fazer uso dela nesse momento. Lembrando que esses parâmetros eles são totalmente opcionais e ele não vai mudar absolutamente nada do comportamento do seu banco de dados. E esse increment aqui é de fato o valor que eu quero que seja incrementado a cada novo insert
ou a cada vez que eu fizer uma nova requisição de NextVal dentro dessa sequence. Se você quiser saber mais sobre essas propriedades, você pode voltar para dentro da documentação e se você rolar a página aqui, você tem a explicação do que é cada um desses pontos. Então você tem aqui o increment, que ele é opcional, e ele tem aqui também que o valor padrão dele é setado diretamente como 1. É comum que a gente vai acabar utilizando, portanto eu poderia omitir tudo isso daqui, só que a gente vai passar a sintaxe completa. Vou voltar aqui então dentro do pgadmin novamente, e esse increment aqui eu vou simplesmente remover ele e colocar o 1 no lugar. Assim a gente tem um increment de 1 em 1. A gente tem aqui o min_value, passando um parâmetro de min_value, então você pode ver aqui que as letras minúsculas significa que é o valor de um atributo que você está passando, então o min_value é o atributo, e o min_value em letras minúsculas é o valor que a gente estaria informando. Ou a gente tem a possibilidade também de informar um no_min_value. Dessa forma você não teria um valor mínimo para essa sequence. Como no meu caso eu quero informar aqui, então eu vou remover todo esse conteúdo que eu tenho aqui, posso dar um delete, posso remover aqui o meu colchete do início também, e o meu min_value será igual a 1. Assim, quando a gente for iniciar a nossa sequence, a gente já dá o start nele partindo também do 1, e com isso a gente não vai ter problema nenhum no nosso desenvolvimento. E logo aqui na frente a gente precisa informar o valor máximo. Esse valor máximo aqui, embora ele também seja opcional, e caso você não informe ele, o banco de dados vai decidir qual que é o melhor tipo de formato para essa informação. E no geral, ele vai colocar o campo int. Ou eu posso passar manualmente aqui, eu posso simplesmente informar aqui uma grande quantidade de 9 aqui, que eu sei que é uma propriedade que meu banco de dados nunca vai chegar a uma quantidade dessa de registros. Sempre que eu tiver uma grande quantidade de informação no meu banco, eu vou estudar uma forma de particionar essa tabela, de dividir ela, ou de segmentar as informações que tem aqui dentro, para que eu não tenha uma única tabela com uma grande quantidade de informação. Assim, quando eu fizer uma consulta, tanto os meus índices estarão mais segmentados, como também é mais fácil de ter isso armazenado dentro do meu disco. Então posso simplesmente informar aqui um parâmetro muito grande, se você for contar aqui, obviamente que vai dar mais de bilhões de registros aqui, e eu posso remover o final dessa sintaxe. Feito isso, a gente ficou aqui com o start with start, o cache ou no cycle. Novamente eu vou informar o start aqui, então posso remover o conteúdo que eu tenho antes, posso remover essa palavra reservada, o it aqui, que seria com, então não preciso informar isso também, e vou remover aqui no final. Com isso a gente fica com o start para poder informar. E ela vai inicializar, obviamente, que no valor 1. E agora eu tenho as opções aqui de informar o cache, o ciclo e quem que é o dono dessa sequence. Dependendo da arquitetura que você tiver dentro do seu banco de dados, você pode criar outros usuários para evitar que usuários de outra estrutura acabem consumindo as suas informações. Então é comum você ter vários bancos de dados dentro de um mesmo servidor, e para que você não tenha um único usuário para toda a aplicação ou somente um usuário para gerenciar todo esse banco de dados, tendo a possibilidade de ter acesso entre eles, você pode acabar optando pela prática de criar um usuário específico para cada tipo de acesso. Como não é o nosso caso, a gente está trabalhando com o Postgres aqui, a gente pode omitir todas essas informações. Então eu não preciso trabalhar com cache no momento, e se eu quiser trabalhar com cache, eu posso simplesmente vir aqui e passar o cache como sendo 1. E de resto aqui eu posso simplesmente remover toda essa sintaxe. Posso colocar um ponto e vírgula aqui no final, sempre para finalizar o meu bloco de código. Vou selecionar toda essa sintaxe que a gente montou até o momento e eu posso clicar aqui no meu raio para executar isso. Você pode ver aqui que ele retorna Create Sequence, a query foi retornada com sucesso em 75 milissegundos, portanto é um tempo baixíssimo para a criação da nossa sequence e ela já está criada. E se você vier aqui no seu banco de dados, você vai ver que ainda não existe nada aqui dentro. Isso porque a gente precisa atualizar a estrutura do nosso banco. Então eu posso vir aqui no banco underline playlist e simplesmente clicar aqui em refresh. Ele vai atualizar e agora quando eu clico aqui no sequence, você vai ver que ele já tem o teste underline seek criado. E quando você clica aqui, você tem a possibilidade de vir aqui e clicar em propriedades e ele vai te dar todas as propriedades desse campo que a gente acabou de criar. Então você pode ver aqui que o valor corrente está sendo 1, porque obviamente a gente não fez nenhuma alteração nele ainda. O incremento dele também é de 1 em 1. Ele está inicializando no valor 1, ele tem o valor mínimo de 1 e ele tem o máximo aqui de 999, 999, 999. E agora o que a gente precisa fazer é criar uma tabela e utilizar essa sequence naquela estrutura. Para isso, então, eu posso voltar aqui dentro do meu Carry Tool, que é essa janela que a gente tem para poder escrever a nossa Carry, e aqui eu vou criar uma tabela. Então, eu posso voltar aqui e colocar Create Table,
Vou dar um nome nela, por exemplo, de teste, como a gente já definiu anteriormente aqui na nossa sequence. Posso passar a palavra reservada aqui as, e aqui entre parênteses eu vou informar toda a estrutura da minha tabela. Então posso colocar um enter aqui para ficar mais organizado o nosso código, e vamos supor, por exemplo, que aqui dentro eu tivesse um campo chamado test_id, onde esse campo seria o meu autoincremento, que é o campo que eu tenho que de fato utilizar dentro da minha sequence. Para isso eu deixei um outro link reservado aqui da documentação, e se você acessar aqui /docs, /current, /static, /ddl defull, você consegue ver aqui como que você faz o uso do nextval. Então você vai criar um campo, você vai setar o tipo do campo, que no caso aqui ele está setando como um inteiro, e o valor padrão desse campo será um nextval no nome da sua sequence. Então eu posso copiar esse conteúdo completo aqui, vou dar um Command C, volto dentro do meu pgadmin e dou um Command V aqui. Então ele está criando uma tabela teste com o campo test_id. Esse campo ele será do tipo integer e o valor padrão dele será um nextval na nossa sequence. Posso copiar aqui o nome da minha sequence e colar ele aqui abaixo. Com isso a gente já criou o nosso primeiro campo, então posso colocar uma vírgula aqui no final. Eu poderia passar, por exemplo, um name aqui embaixo e informar que eu quero ele sendo um varchar de 255. Então ele vai criar aqui um campo de tamanho variável até 255 posições. E obviamente que caso eu queira, eu posso vir aqui e alimentar esse parâmetro aqui com mais dados. Então posso passar um not null, caso seja essa a necessidade. Posso passar também um primary key, caso eu vá utilizar ele como chave para que eu possa criar relacionamentos ou até mesmo um índice. Enfim, isso aqui vai depender da necessidade de cada um. Mas como a gente está focando aqui na sequence, vamos permanecer desse jeito. Então posso selecionar aqui somente esse trecho de código, venho aqui no meu raio novamente e posso simplesmente clicar aqui para executar, ou o F5 do meu teclado. Quando eu executo, tivemos um erro aqui, ele está apontando o erro no test_id. Isso porque a gente passou a palavra reservada as aqui, mas ela não existe. Então vou tentar executar esse bloco de código novamente, atualizo aqui. Agora sim, a gente teve sucesso, a criação da tabela ocorreu em 57 milissegundos, o que é um tempo muito bom para a criação de uma tabela. Você pode ver que ele está executando aqui sempre na casa dos milissegundos. E novamente, se eu vim aqui e clicar no sinal de mais, a gente tem a nossa tabela criada. Caso ela não apareça aí dentro da sua estrutura, novamente você pode clicar no seu banco de dados e pedir para ele dar um refresh para ele poder atualizar toda essa listagem que a gente tem aqui. Mas você pode ver que a nossa tabela de teste aqui já está criada, e se você abrir as propriedades dela, você tem aqui as colunas e você consegue identificar aqui tanto o test ID como também o name. Esses campos aqui eles foram criados por padrão, então isso aqui o próprio Postgres cria para poder alimentar a tabela de estatísticas do Postgres, para quando você fizer algum tipo de count ou algo nesse sentido, ele tem as informações salvas dentro de uma tabela específica dele. Então esses campos aqui você não precisa se preocupar, porque é criado automaticamente pelo PG. E agora o que acontece? Se eu for inserir um novo registro no meu banco de dados, então posso vir aqui abaixo e colocar insert into test. Vou passar aqui quais são os meus campos. Eu tenho o test_id e tenho também o name. E aqui na frente eu vou passar o values e vou alimentar com as respectivas informações. Então aqui eu poderia passar o valor 1 e passar também aqui o meu nome, por exemplo, de Gustavo. Só que como o nosso test ID já está sendo alimentado pela minha sequence, eu não preciso alimentar ele agora. Então eu posso simplesmente remover esse test ID daqui e posso remover também esse parâmetro 1. Então a única coisa que eu vou inserir vai ser na coluna name o valor Gustavo. Seleciono novamente esse trecho de código, posso clicar aqui no raio para executar e a query foi executada com sucesso. E agora se eu executar um select nessa minha tabela que eu acabei de criar, você vai ver que a gente tem o registro já salvo aqui dentro. Então aqui está tudo funcionando, está tudo tranquilo, tudo numa boa. E se você se lembra, lá no início da aula eu falei que a gente tinha um atalho para isso, para que a gente não precise criar toda essa estrutura. Então aqui você viu qual que é o passo a passo que é executado pelo banco de dados quando você está criando uma tabela, que você precisa ter domínio disso. Só que quando você está trabalhando no seu dia a dia, você já está com a versão mais atual do seu banco de dados, você pode utilizar um atalho que seria o campo do tipo serial. Então eu vou copiar todo esse trecho de código que eu tenho aqui somente do create table e vou colar ele logo aqui abaixo. E agora a gente vai criar a tabela test_2. E aqui nesse test_id eu vou remover todo esse conteúdo que eu tenho aqui e eu vou simplesmente passar a palavra reservada serial. Esse serial vai fazer com que seja criado automaticamente uma sequence com o nome já pré-definido, vai trazer esse tipo de dado para dentro do campo aqui e já vai utilizar ele como valor padrão, fazendo uso do nextval também.
Então você vai ver, ó, que se eu executar agora somente esse bloco de código, a gente teve sucesso aqui novamente. Posso até copiar esse mesmo insert que a gente fez aqui em cima. Vou dar um Command C, um Command V aqui embaixo e simplesmente atualizar o nome da nossa tabela. E agora vou inserir o nome, por exemplo, Robson. Seleciono novamente essa linha, posso executar aqui. E se novamente eu fizer um select dentro dessa minha tabela, a gente vai ter o retorno Robson. Então a gente tem duas tabelas, tem a teste e a teste underline 2, cada um com um registro diferente. E você vê que aqui ele já alimentou com a sequence. E o bacana agora é que se eu voltar aqui em cima e dar um refresh no meu banco de dados, agora você vai ver que na sequence aqui eu tenho o teste underline seek, que é o que a gente criou anteriormente, e a gente tem o teste underline 2 underline teste underline id underline seek. Você vê que ele cria tanto com o nome da tabela, o nome do campo, underline a sequência. Então dessa forma fica mais fácil de você diagnosticar quando tiver qualquer tipo de problema. É claro que você não precisa utilizar o mesmo padrão do banco, mas essa é uma forma de padronizar suas informações para que você nunca se perca dentro da sua estrutura. E se você clicar aqui em For Propriedades, você vai ver que a gente tem alguns parâmetros que são diferentes, como por exemplo a propriedade máxima aqui, você vê que ele não utiliza mais aquele 999 que a gente colocou anteriormente. E essa basicamente é a diferença entre você utilizar o sequence e o campo auto-increment. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido mais essa particularidade do Postgres em relação ao MariaDB ou MySQL que a gente já vem trabalhando. Eu te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.